rapaziada, o assunto hoje é quente e mexe com o coração de muito torcedor. Porque, vamos ser sinceros, o Yuri é aquele tipo de jogador que ninguém entende direito. Tem dia que parece que nada dá certo, a bola bate na canela, ele tropeça sozinho, o estádio inteiro já solta aquele suspiro de impaciência, e do nada, como se fosse em outra dimensão, ele resolve o jogo sozinho. 3 gols num jogo, 2 no outro, uma sequência que deixa qualquer zagueiro maluco e que faz o torcedor se apaixonar de novo. O Yuri é isso aí, instável, mas imprevisível para o bem. E é justamente por isso que a situação dele no Corinthians virou pauta pesada nos bastidores. Nos últimos dias o clube recebeu uma proposta oficial, e não foi conversa fiada, não foi sondagem, não foi rumor de empresário querendo inflar mercado. Foi proposta mesmo, colocada na mesa, com valor alto, daqueles que fazem qualquer dirigente pensar 2 vezes. Estamos falando de mais de 170 milhões de reais, o que na prática colocaria quase 90 milhões líquidos nos cofres do Corinthians. Só que a diretoria não quis saber. O recado foi direto: Yuri não está à venda. Pelo menos, não agora. E aí começa a novela. Porque uma coisa é a vontade do clube, que pensa em elenco, pensa em torcida, pensa no impacto esportivo da saída do jogador. Outra, bem diferente, é a vontade do atleta. E pelo que eu apurei, e pelo que circula nos bastidores, o desejo do Yuri era ser negociado. Não é que ele não goste do Corinthians, não é que ele esteja insatisfeito com a torcida ou com o ambiente. Mas existe sim a vontade de viver uma experiência nova, receber um salário mais robusto e atuar em uma liga que dê mais vitrine. A Roma estava interessada, os valores eram bons, e o atleta se animou. O problema é que a janela está fechando, o tempo corre contra todos, e o Corinthians não se mexeu. O clube prefere segurar, prefere bancar a permanência. E eu até entendo. Porque imagina você, torcedor, chegar ao fim da temporada sem um centroavante confiável. Como é que briga por título assim? Como é que encara a Copa, Campeonato Brasileiro, Torneio Continental, dependendo só de garotos que ainda estão em processo de amadurecimento? O Guinegão pode até ser promissor, mas ainda tem limitações técnicas. O Vitinho corre, se esforça, mas não dá para colocar essa responsabilidade gigantesca nas costas deles agora. E o Yuri, com todas as falhas que a gente aponta, é o cara que pode mudar uma partida em segundos. É aquele centroavante que pode passar 30 minutos apagado, tropeçando, errando o passe de meio metro, e de repente decide o jogo em 2 bolas. É por isso que eu digo, nesse momento, por mais tentador que seja aceitar tanto dinheiro, o Corinthians acertou em não negociar. Porque, no fim das contas, não é só questão de finança, é questão de competitividade. Só que tem outro detalhe nessa história, o clube não ficaria com o valor cheio. Quem acompanha sabe bem que existem acordos anteriores, divisões de porcentagem, compromissos firmados que drenam boa parte da venda. Então, quando falamos em 170 milhões, na verdade o Corinthians ficaria com metade disso. Metade, rapaziada. E metade desse valor iria direto para tapar buraco, quitar dívidas, resolver pendências. Não é que o dinheiro entraria e se transformaria em reforço imediato. Ao contrário. Parte considerável iria para pagar transferban, outra parte para quitar salários atrasados e, no fim, o torcedor ia ver o elenco enfraquecido e sem substituto à altura. Agora, pensa comigo. Vale a pena abrir mão do seu centroavante titular, aquele que mesmo irregular já mostrou poder de decisão, para depois gastar tudo em burocracia? O torcedor não quer saber de conta paga, o torcedor quer bola na rede, quer título, quer emoção dentro de campo. E vender o Yuri nesse cenário seria trocar o certo pelo duvidoso. Não adianta imaginar que com esse dinheiro o Corinthians traria um reforço imediato de peso, porque não traria. O histórico recente mostra exatamente o contrário. Vende, 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 e a dívida continua lá, intacta, e o elenco cada vez mais enfraquecido. E aqui entra um ponto que poucos gostam de encarar de frente. O jogador pode querer sair, pode até chorar em entrevista, dizer que sonha com a Europa, mas quem tem que bater o martelo é o clube. E eu bato palma quando o Corinthians se impõe. Porque por muito tempo foi o contrário.
Qualquer proposta que chegava, a diretoria já aceitava, e o torcedor ficava sem seu craque no meio da temporada. Agora, não. Agora foi diferente. Yuri pode até ter ficado balançado, mas o Corinthians bancou e disse: "Você vai ficar." E nessa eu estou com o clube. Eu sei que tem gente que vai discordar, que vai falar: "Ah, mas com esse dinheiro pagava o transfer ban, resolvia parte das dívidas e ainda poderia contratar alguém para compor elenco." Mas aí eu pergunto: contratar quem? Jogador duvidoso? Atleta em fim de contrato? Nome de empresário que encaixa em negociação nebulosa? Não dá, rapaziada. A gente já viu esse filme muitas vezes e o final é sempre o mesmo. O dinheiro evapora, e o elenco fica mais fraco. E vou além. Imagina perder o Yuri e também o Memphis. Aí, sim, a temporada desmorona. Porque você até consegue repor aos trancos e barrancos, agora os dois ao mesmo tempo é suicídio esportivo. O Corinthians não pode se dar a esse luxo. Não pode arriscar passar vergonha por falta de opções ofensivas. Então, se tiver que escolher, para mim é muito mais negócio abrir mão do Memphis do que do Yuri. A economia seria maior, o impacto técnico talvez menor, e ainda assim você preservaria o seu centroavante titular, aquele que realmente pode decidir jogos grandes. E olha que eu nem coloco o Yuri num pedestal. Não acho que ele seja craque, não acho que seja jogador de nível europeu a ponto de ser ídolo eterno. Mas dentro da realidade do Corinthians, ele é necessário. É peça fundamental. E por isso eu bato na tecla: vender agora seria um erro. Até porque, convenhamos, a gente sabe como funciona. Vende um jogador caro, entra uma bolada, a diretoria já corre para torrar em nomes que não resolvem. Seria como pegar o dinheiro do Yuri e investir em reforços medianos, apostas duvidosas. No fim, você troca um artilheiro irregular por 3 ou 4 jogadores que não mudam nada. Então, de novo, não faz sentido. E tem um ponto que me incomoda demais nessa história: o Corinthians vem de anos e anos de más gestões. Sempre aparece aquela desculpa de que é preciso vender para equilibrar as contas, mas as contas nunca equilibram. E quando você olha o que acontece com rivais, a revolta aumenta. O Palmeiras, por exemplo, acabou de lucrar 20 milhões de reais só porque tinha 10% dos direitos de um jogador que foi vendido para a Premier League. 10%. Enquanto isso, o Corinthians tinha 30% de uma joia promissora como o Pedro e simplesmente não lucrou nada porque vendeu de forma obscura, sem transparência, em acordo mal explicado. Isso é o retrato do que virou o clube. O torcedor ama, apoia, sofre, mas lá dentro as decisões são tomadas sem critério. E aí, quando surge uma proposta gigante pelo Yuri, é claro que parte da torcida fica tentada. Mas quando a gente olha friamente, percebe que esse dinheiro não se transforma em reforço, não vira título, não vira alegria. Só serve para tapar buraco. E para isso, desculpa, mas não compensa. O Corinthians precisa aprender a valorizar o que tem. Precisa parar de se enxergar como clube vendedor desesperado. Chegou a hora de segurar, de impor respeito, de mostrar que a decisão não é só do atleta. Quem manda é o clube. E é isso que aconteceu nesse caso. E quando a gente fala do Corinthians, não tem como deixar de lado a questão emocional. Porque, para o torcedor, o time não é só uma soma de contratos, planilhas e balanços financeiros. O time é sentimento, é paixão, é aquela alegria que faz esquecer problemas da vida e também aquela tristeza que tira o sono depois de uma derrota. E o caso do Yuri cai justamente nesse ponto. Ele pode não ser o centroavante mais técnico do mundo, pode tropeçar, pode perder gols incríveis, mas é ele que coloca o Corinthians em destaque quando engata a sequência de boas atuações. É ele que dá esperança quando o time parece perdido. Por isso, a simples ideia de negociá-lo agora soa como uma facada no coração de muitos torcedores. Mas claro, existe o outro lado. Tem gente que já não aguenta mais as oscilações, que acha que o dinheiro seria melhor aproveitado, que fala em abrir espaço para a molecada. Esse debate divide arquibancada, divide mesa de bar, divide até família. Só que a questão principal não é se o torcedor quer ou não vender,
é se o Corinthians pode se dar ao luxo de perder o seu principal centroavante nesse momento. E a resposta, olhando para o elenco, é não. O time não tem peças para repor a altura. Não adianta insistir que dá para improvisar, porque não dá. E essa é a grande ironia. O Corinthians passou os últimos anos vendendo jogador atrás de jogador, sempre com a promessa de que o dinheiro iria aliviar dívidas e abrir espaço para reforços, mas o que aconteceu na prática foi o contrário. O clube continua atolado de pendências e o elenco cada vez mais frágil. Vender o Yuri agora seria repetir a mesma fórmula que nunca deu certo. É como trocar um pneu furado por outro ainda mais gasto. A gente já sabe o resultado. Só que tem um detalhe que não pode ser ignorado, a vontade do jogador. Quem acompanha futebol sabe como funciona. Quando o atleta realmente decide sair, é difícil segurar. Ele pode até dar entrevista dizendo que ama o clube, que não pensa em deixar a torcida, mas por dentro já está imaginando a vida nova, o contrato europeu, a vitrine internacional. E, no caso do Yuri, tudo indica que ele balançou sim. Ele viu a proposta da Roma com bons olhos, ficou animado, queria experimentar. E é natural. Todo jogador sonha em atuar na Europa. Mas aí entra o peso da camisa. O Corinthians não pode ser refém desse desejo. E eu sei que vai ter gente me chamando de maluco, dizendo que estou passando pano, mas eu bato nessa tecla, a decisão do clube tem que prevalecer. O jogador pode ser importante, mas o Corinthians é maior do que qualquer atleta. E nesse momento, abrir mão dele seria assinar uma sentença de fraqueza. Se o clube mostrar que basta um atleta querer sair para ser negociado, abre um precedente perigoso. Amanhã é outro que pede, depois mais um, e quando você percebe, ninguém respeita mais o peso da camisa. Agora, não dá para fingir que está tudo certo. O que aconteceu nos bastidores é reflexo de anos de desorganização. O caso Pedro escancarou isso de forma vergonhosa. 30% de um talento que poderia render uma bolada, simplesmente jogados fora, negociados sem transparência, sem consulta à torcida, sem explicação plausível. Foi tudo feito na surdina, de madrugada, como se ninguém fosse perceber. E aí, quando o torcedor descobre, vem aquela sensação de humilhação, de ser enganado dentro do próprio clube que ama. Isso é pesado, é revoltante, é o tipo de coisa que destrói confiança. Enquanto rivais comemoram lucros milionários por fatias pequenas de jogadores que revelaram, o Corinthians se contenta em abrir mão de fatias grandes sem ganhar nada em troca. É doloroso ver um clube gigante ser tratado dessa forma por quem deveria protegê-lo. E o torcedor percebe. Ele pode não ter acesso aos documentos, mas ele sente na pele a consequência dentro de campo. O time enfraquece, os reforços não chegam, e a conta não fecha. É por isso que eu digo, segurar o Yuri é mais do que uma decisão esportiva, é um recado. É mostrar que, pelo menos em alguns casos, o Corinthians vai se impor, vai bancar sua posição, vai colocar o peso da camisa acima da pressão externa. Isso não resolve todos os problemas, claro. As dívidas continuam lá, as falhas de gestão seguem escancaradas, mas pelo menos nesse episódio o clube mostrou pulso. E isso é raro. E não se enganem, essa pressão não é só financeira, é também política. Dentro do clube, cada decisão mexe com interesses, com alianças, com grupos que brigam por espaço. Recusar uma proposta milionária não é fácil quando tem gente do lado de dentro torcendo para que a venda aconteça, seja para ajeitar caixa, seja para agradar parceiros. É nesse ambiente que o Corinthians precisa sobreviver, e o torcedor precisa entender a complexidade. Não é só uma questão de gosto ou de opinião, é uma batalha diária entre prioridades conflitantes. Só que tem uma coisa que não muda, o amor do torcedor. E esse amor é o que sustenta o Corinthians em meio a tantas crises. Eu mesmo já vi muita gente desistir de acompanhar de perto, cansada de ver o clube ser maltratado, mas quando chega o dia do jogo, quando a bola rola, o coração bate mais forte. E é nesse coração que o Yuri se sustenta. Ele pode não ser perfeito, pode não ser ídolo eterno, mas hoje é peça fundamental. E o torcedor sabe disso. Mesmo quem critica, no fundo reconhece que perder o centroavante agora seria abrir um buraco enorme.
E aí vem a pergunta: até quando o Corinthians vai viver nesse dilema? Até quando vai precisar escolher entre vender para pagar dívida ou segurar para tentar conquistar título? A resposta não é simples, mas passa por uma mudança de mentalidade. O clube precisa aprender a planejar, precisa deixar de ser reativo, precisa parar de tomar decisões no desespero. Porque se continuar nesse ciclo, vai sempre viver com a corda no pescoço, vendendo o jogador por urgência e se arrependendo depois. E eu volto a dizer, o caso do Yuri é simbólico. Não é só sobre ele. É sobre um clube que precisa se valorizar. É sobre mostrar que não dá para ser refém de jogador, nem de empresário, nem de dirigente que só pensa no próprio bolso. É sobre resgatar a dignidade de uma instituição que já foi respeitada no mundo inteiro. E se segurar o Yuri, mesmo contra a vontade dele, for o primeiro passo nessa direção, então que seja. Porque a torcida merece um Corinthians forte, e não um clube que vive vendendo esperança em troca de promessas vazias. Eu sei que muita gente vai olhar só para o lado financeiro e vai falar, mas eram 170 milhões, como recusar isso? E eu respondo, o dinheiro é importante, claro, mas sem futebol forte não adianta nada. Porque no fim das contas, o que mantém a chama acesa é o que acontece dentro de campo. O torcedor não canta na arquibancada por balanço positivo, canta por vitória, canta por título, canta por ídolo que resolve. E o Yuri, com todos os altos e baixos, é esse cara hoje. É ele que pode dar a vitória, é ele que pode carregar o time em jogos decisivos. E olha, não me entendam mal, eu não estou aqui pintando o Yuri como craque absoluto. Eu sei das falhas, sei das limitações. Mas na falta de opções, ele é indispensável. O Corinthians precisa dele. E quando eu falo precisa, não é exagero. Precisa de verdade. Porque o elenco não tem reposição, e a temporada é longa, desgastante, cheia de desafios. Abrir mão dele agora seria pedir para sofrer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A recente notícia sobre o cancelamento do jogo entre Corinthians e Palmeiras pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem gerado um burburinho intenso nos bastidores do futebol nacional. Fontes internas, ainda não oficialmente confirmadas, sugerem que a decisão tomada pela CBF surpreendeu torcedores, dirigentes e jogadores de ambos os clubes, deixando um rastro de especulações sobre os motivos reais que levaram à anulação da partida. A partida, que inicialmente parecia transcorrer dentro da normalidade, agora é alvo de teorias que vão desde erros administrativos até possíveis irregularidades envolvendo arbitragem ou documentação de atletas. Torcedores têm compartilhado mensagens nas redes sociais questionando a transparência da entidade máxima do futebol brasileiro, levantando debates acalorados sobre a confiabilidade da gestão da CBF e sua capacidade de lidar com confrontos de alta rivalidade. Jornalistas especializados em esportes apontam que, embora o cancelamento seja oficial, as circunstâncias não foram detalhadas de forma convincente, o que alimenta ainda mais rumores sobre pressões políticas internas, interesses comerciais ou até mesmo conflitos entre dirigentes de clubes. Alguns comentaristas acreditam que a CBF tentou minimizar danos e evitar maiores polêmicas, mas a decisão acabou provocando efeito contrário, pois a ausência de explicações concretas deixa margem para que especulações se proliferem, influenciando inclusive apostas esportivas e contratos publicitários associados ao clássico, aumentando a sensação de incerteza entre todos os envolvidos. No meio desse cenário tumultuado, a rivalidade histórica entre Corinthians e Palmeiras ganhou novos contornos, com torcedores de ambos os lados utilizando a situação para reforçar suas posições e provocar adversários, o que contribui para a atmosfera de tensão que se espalha nas arquibancadas e nas redes sociais. Alguns analistas esportivos sugerem que a CBF poderia ter adotado medidas preventivas, evitando que a situação se transformasse em um caso de repercussão nacional. Mas a falta de uma estratégia clara para comunicar a decisão deixa a população esportiva com sensação de desconfiança. Os rumores apontam para um possível desentendimento entre departamentos administrativos da CBF e clubes, envolvendo questões contratuais, horários e logística, embora não haja confirmação oficial.
A imprensa esportiva se vê diante de um desafio inédito: noticiar uma partida que oficialmente não existe mais no calendário, mas cujas consequências emocionais, políticas e econômicas continuam repercutindo intensamente. Em meio a tudo isso, as redes sociais funcionam como catalisadoras de teorias, com supostas fontes internas compartilhando informações que muitas vezes não passam de conjecturas, mas que acabam viralizando rapidamente, alimentando a narrativa de que há interesses ocultos por trás do cancelamento, além de influenciar a percepção pública sobre a credibilidade da CBF e seu papel na administração de eventos de grande impacto nacional, especialmente quando envolve clássicos tão emblemáticos como Corinthians e Palmeiras. A polêmica se intensifica quando se observa a reação de jogadores e ex-atletas, que expressam opiniões divergentes sobre o ocorrido, algumas sugerindo que o cancelamento prejudica a competitividade e a integridade do campeonato, enquanto outras insinuam que a decisão poderia ter sido motivada por questões internas pouco transparentes. Alguns jornalistas ressaltam que a ausência de comunicação detalhada sobre o motivo do cancelamento alimenta especulações sobre pressão política, possíveis conflitos com patrocinadores ou até negociações envolvendo direitos de transmissão. Ao mesmo tempo, torcedores organizados promovem manifestações simbólicas, algumas pacíficas, outras com teor de provocação direta, reforçando a sensação de instabilidade e questionamento sobre a imparcialidade da CBF. Entre analistas de bastidores, há quem acredite que a entidade tentou evitar desgaste público imediato, mas a falta de transparência acabou amplificando rumores sobre favorecimento de clubes, manipulação de resultados ou falhas na logística de segurança e arbitragem. O cancelamento, embora formalmente oficializado, tem gerado discussões sobre a responsabilidade da CBF em eventos de alta rivalidade, pois decisões como essa podem impactar desde contratos comerciais e direitos de mídia até a confiança do público no planejamento das competições, criando uma sensação de caos administrativo que alimenta uma narrativa de controvérsia contínua e questionamentos sobre a credibilidade do futebol brasileiro diante de um clássico nacional tão emblemático quanto este. Confronto entre Corinthians e Palmeiras, transformando o episódio em assunto central de debates esportivos e políticos. Entre os torcedores, a repercussão do cancelamento é quase imediata e visceral, com milhares de postagens em redes sociais questionando a idoneidade das decisões da CBF, enquanto influenciadores digitais e comentaristas de futebol contribuem para a propagação de rumores sobre possíveis irregularidades nos bastidores. Alguns supostos insiders afirmam que há negociações envolvendo a remarcação da partida, pressões de patrocinadores e interesses de televisões que poderiam ter influenciado a decisão da confederação, embora nada tenha sido confirmado oficialmente. Além disso, existe uma percepção crescente de que a entidade máxima do futebol nacional subestimou o impacto emocional e simbólico desse clássico para torcedores e clubes, gerando uma onda de desconfiança que transcende o âmbito esportivo e chega até o político, visto que decisões de entidades esportivas frequentemente repercutem em níveis mais amplos de influência social e econômica. A imprensa, por sua vez, tenta equilibrar a cobertura entre relato factual do cancelamento e especulações sobre as motivações internas, mas a ausência de uma narrativa oficial convincente deixa espaço para teorias diversas, envolvendo desde falhas administrativas até manipulações estratégicas para atender a interesses específicos. Essa mistura de desinformação, rumores e ausência de comunicação clara alimentam um clima de incerteza que parece crescer a cada hora, mantendo a atenção do público voltada para cada novo rumor, cada suposta declaração de dirigente ou atleta, e cada gesto da CBF. Enquanto o clássico entre Corinthians e Palmeiras, oficialmente cancelado, continua a gerar repercussão intensa, consolidando-se como um episódio inesquecível na memória esportiva nacional e provocando debates acalorados sobre transparência, credibilidade e administração do futebol no Brasil. Nos corredores da mídia esportiva, o burburinho se transforma em debates intermináveis sobre a real motivação por trás do cancelamento, e cada nova informação, mesmo que sem confirmação, é amplificada, criando uma narrativa complexa que mistura conjecturas, suspeitas e possíveis conspirações. Alguns veículos levantam a hipótese de que decisões administrativas da CBF poderiam ter sido influenciadas por interesses externos, incluindo patrocinadores e emissoras de televisão, que enxergam no clássico Corinthians versus Palmeiras um evento de enorme valor econômico, enquanto outros apontam problemas internos, como falhas de comunicação entre departamentos e atrasos na entrega de documentos ou homologações necessárias.
Entre especialistas, há também quem defenda que a CBF tentou proteger a integridade do campeonato, embora a maneira como a decisão foi comunicada tenha gerado mais questionamentos do que respostas, fomentando um clima de desconfiança e provocando análises sobre possíveis impactos na imagem da confederação. A ausência de informações concretas alimenta ainda mais a imaginação de torcedores e comentaristas, que recorrem a histórias passadas, episódios de controvérsia e decisões polêmicas para tentar preencher lacunas e construir explicações plausíveis, mesmo que não oficiais. Cada rumor, cada sugestão de bastidores, cada suposta fala de dirigente ou jogador é amplificado em redes sociais e programas esportivos, transformando o cancelamento em um verdadeiro fenômeno midiático, no qual a discussão sobre ética, transparência e interesses ocultos se mistura com a paixão histórica pelo clássico, mantendo a atenção de todos voltada para os próximos movimentos da CBF e aumentando a sensação de que ainda há muito a ser revelado sobre esse episódio que promete marcar a história do futebol brasileiro de forma controversa e inesquecível. Enquanto o país inteiro acompanha o desenrolar dessa polêmica, a CBF se mantém em silêncio oficial, deixando margem para interpretações, especulações e comentários que vão desde análises racionais até teorias conspiratórias mais elaboradas. O episódio expõe fragilidades na comunicação da entidade e evidencia a enorme responsabilidade que recai sobre uma confederação quando se trata de clássicos de grande rivalidade, capazes de mobilizar multidões e movimentar cifras significativas em contratos de mídia, patrocínios e bilheteria. Torcedores e analistas discutem incessantemente sobre possíveis interesses ocultos, alegando que decisões administrativas desse tipo raramente são neutras e que a falta de transparência pode indicar negociações internas ou pressões externas para beneficiar certos atores do cenário esportivo nacional. Além disso, jogadores, ex-atletas e comentaristas participam ativamente da especulação, acrescentando camadas de interpretação e aumentando a sensação de que há muito mais acontecendo por trás das cortinas do que é oficialmente informado. A ausência de uma posição clara, combinada com o histórico de controvérsias envolvendo decisões da CBF, alimenta um ciclo contínuo de rumores que envolve clubes, patrocinadores, emissoras e até o público em geral, mantendo a atenção de todos voltada para cada novo detalhe, cada possível comunicado e cada reação dos protagonistas, consolidando o episódio como um dos maiores burburinhos esportivos recentes e transformando a disputa entre Corinthians e Palmeiras em um verdadeiro enigma que vai muito além do campo, permeando aspectos administrativos, financeiros e sociais que permanecem envoltos em mistério, provocando debates acalorados sobre a gestão do futebol brasileiro e a credibilidade das instituições que o administram. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!